De volta ao Redação Novo Tempo, pela Rádio e TV Novo Tempo. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome mundial, reduzindo em 82% o número de pessoas com fome. Mas dados recentes mostram que o país corre o risco de retroceder. O alerta vem de um grupo composto por mais de 40 entidades da sociedade civil, que diz que o Brasil pode entrar novamente para o mapa mundial da fome. Nesta semana, um evento reuniu mais de 30 países para debater o combate à fome na América Latina e no Caribe. Pois é, a gente deixou de falar sobre fome tem um tempinho, né? Inclusive, nesse período recente da história do país, onde surge o Redação Novo Tempo, eu acho que a gente nunca tratou desse assunto, eu não lembro, pelo menos. Não. Lembra, Hélio? Não lembro. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre fome no Brasil. Aí é o seguinte, olha, tem alguns dados aqui que a nossa produção separou. O problema da fome sempre foi discutido no mundo, são 815 milhões de pessoas no mundo que passam fome diariamente. Nessa semana, então, aconteceu esse evento que eu estava falando aqui na abertura do bloco, discutindo o mapa da fome na América Latina e no Caribe. Agora, falando do Brasil, quais são as razões, o que vocês consideram que seja algo importante para ser debatido para que o Brasil não volte a estar no mapa da fome mundial? Então, é interessante isso aí, porque quando a gente estava, pertencíamos ao mapa mundial da fome, muito se foi discutido, muito foi falado sobre esse assunto, então teve uma força muito grande para tirar o Brasil dessa miséria. E depois que isso foi feito, como você falou aí, em 2014 a gente saiu desse ranking, as coisas ficaram mais tranquilas, porque aquilo já não era um problema assim também tão urgente. Só o que acontece? As coisas estão ficando um pouco preocupadas. A gente sofreu aí a crise econômica, a crise política, isso afetou drasticamente a nossa economia, a situação do emprego, muita gente desempregada, e os números começaram a cair. Uma coisa que eu acho que é importante a gente considerar quando a gente fala da fome é que às vezes a gente sempre tem aquela questão, a gente não, os nossos representantes políticos, de desenvolver medidas e ações que atendem ali a demanda, a situação, a urgência, mas que de repente não são pensadas a longo prazo. Então tem algumas coisas que deram muito bem, que deram muito certo e que fizeram diferença principalmente no semiárido brasileiro. Só que se você não tem um acompanhamento, se você não envolve outras forças políticas, porque isso tem que acontecer em todas as esferas, federal, estadual, municipal, a própria sociedade em si. Então, se você não dá as mãos e todo mundo se une para resolver a situação, a tendência é daquilo ir morrendo. Então, quando você pega uma recessão econômica como a gente teve aqui agora, e você tem que fechar as portas, e você vê as portas sendo fechadas, inclusive para projetos sociais e emergenciais, como são os programas sociais no Brasil, aí as coisas ficam mais complicadas, E assim, a gente pensa muito em fome relacionada à pobreza. Claro que é uma das principais causas. Mas e o clima? E as ameaças climáticas? E como toda a estrutura do mundo muitas vezes tem mudado e tem sofrido por conta da poluição? Isso também é uma das causas, pesquisas mostram que isso também é uma das causas. Então, a gente não tem que lidar só com um problema. A gente tem que lidar com a estrutura toda, A gente tem que lidar com todas as causas aí. Não, são várias frentes mesmo, porque por um lado você tem a seca, onde as pessoas não têm água, e do outro lado você tem onde tem água demais, onde acontecem as enchentes, e tem todo esse problema. Por isso que eu falei sobre essa questão da estrutura, que ela tem que ser mantida a longo prazo, justamente por isso, porque quando você pega uma situação climática, se não for um líder público para resolver a situação, quem vai resolver? Porque no clima, a natureza, por ela mesma, ela decide o que vai acontecer. Então tem que ter um intervenção. Mais ou menos também, Porque a intervenção do homem no planeta causa algumas mudanças climáticas, pelo menos segundo grande parte dos estudiosos, Porque eu sempre me lembro daqueles outros estudiosos que dizem que não existe efeito estufa, não existe o descongelamento de áreas. Mas 99,8% dos estudiosos dizem o seguinte, que
a intervenção do homem tem causado problemas e mudanças climáticas, né? Então, assim, por exemplo, tem uma coisa que me chama muito a atenção de uma das estratégias que eles usaram, que deram muito certo, mas ainda é muito pouca, talvez, usada para a necessidade que tem, que é a agricultura familiar. E é toda uma cadeia, né, como a Bárbara disse, é toda uma cadeia para resolver o problema. Então, se você pega um governo, seja ele na esfera estadual, ou municipal, ou federal, ou os três dando as mãos nesse sentido, e você incentiva a agricultura familiar, sei lá, facilitando o crédito, dando incentivos ali, talvez com a água, né? Vamos falar do semiárido brasileiro, como eu estava comentando. Você tem todo um suporte para que essa família comece então, a cultivar os alimentos. Número 1, eles vão ter o que comer. Número 2, eles vão ter uma renda. Aí, qual é o programa? Esse alimento que é produzido por essa agricultura, por essa família, eles são vendidos, esses alimentos, para a escola. O governo compra esse alimento de volta. Ele compra esse alimento e oferece ele para as crianças. Isso onde você está dizendo? Esse projeto foi colocado em alguns lugares, principalmente do Brasil. Isso é federal. É a nível federal. Eu acho que tem vários que funcionam até hoje, mas, assim, pelo que a gente estava estudando, principalmente agora para essa pauta, a gente vê que alguns projetos eles foram desassistidos, eles deixaram de existir porque não tiveram acompanhamento. Em algumas regiões eles não foram incentivados. Em algumas estão funcionando até hoje e está dando certo, entendeu? Então essa escola compra esses alimentos e vai alimentar o quê? Essas crianças que vão na escola, que por sua vez, talvez seja a única refeição que ela tenha no dia. Então, tem esse ciclo, tá vendo? Essa criança que está indo ali na escola, ela vai ser alimentada, ela vai ser nutrida. Porque quando a gente fala de fome, além da situação em si da pessoa não ter o que comer, da tristeza, a gente está falando de subnutrição, de crianças e adolescentes que ficam doentes porque não tem uma alimentação, simplesmente. Então, toda essa cadeia que é criada ajuda, entendeu? Não é só uma questão só. Tem um emprego, mas também só o emprego em si talvez não resolve todo o problema de algumas regiões. Não resolve, até porque são 35% a 40% da renda das famílias mais pobres são gastos com alimentação. Uhum. Então, você vê, quase metade do salário mínimo que uma família recebe é para alimentação, porque a alimentação tem taxas que são enormes, porque o Brasil os impostos brasileiros incidem sobre o consumo. E entre as coisas que mais tem o imposto está a alimentação. Há projetos tramitando há anos no Congresso Nacional para fazer uma reformulação ampla da tributação, que talvez nós quatro vamos morrer e não vamos ver uma reforma tributária que respeite o cidadão, mas além da reforma tributária ampla, que talvez nunca ocorra, há projetos menores de alterações pontuais, como, por exemplo, essa de reduzir o índice de impostos cobrados nos alimentos, esses alimentos essenciais, aqueles que formam o que a gente chama de cesta básica, porque custa demais. E aí, quando a gente fala de inflação, e aí tem sempre medidores de inflação, e a gente vê por aí falando que a inflação das famílias pobres foi de tanto. Por quê? Justamente por isso, porque alguém que recebe 10 salários mínimos, ele consome uma quantidade de alimentos que para ele não faz diferença em percentual do salário. Não é nada, não representa nada. Mas para uma família que ganha um salário mínimo, tem lá pai, mãe, 2 crianças, e um trabalha formalmente, recebe um salário mínimo, e o salário mínimo, metade dele quase é para a alimentação, porque precisam se alimentar. E a gente está falando de alimentação sem nada de básica, frufru, né? tá? O básico do básico. É arroz, feijão, quem sabe ovo, alguma carne, farinha, é essa alimentação. Não estamos falando de que estão esbanjando, é por isso que estão gastando metade do dinheiro com comida, não é isso. Então, tem vários aspectos. A Suzane falou sobre o semiárido, porque há projetos que começaram e não terminaram. O governo nunca fez projeto nenhum
de verdade para o semiárido. Tem essa promessa aí da transposição do Rio São Francisco para ser aquela coisa assim grandiosa, vamos resolver o problema. Eu não queria nomear, mas assim, tem aquelas cisternas que foram feitas para fazer o reaproveitamento mas da quem faz as chuva cisternas e não é tal. o governo. Quem faz essas cisternas no semiárido é um grupo de entidades da civis sociedade civil. que se juntaram e formaram uma associação chamada ASA, que é a Associação do Semiárido Brasileiro. E essa ASA diz, inclusive, eles são muito críticos, por exemplo, quanto à transposição do Rio São Francisco, por vários aspectos. O primeiro deles é o custo, que a gente está vendo aí, já foram bilhões e bilhões, já mais do que o dobro do que foi orçado inicialmente para fazer a transposição do Rio São Francisco. Já faz tantos anos isso que tem vários trechos, se não me engano, são 30% das obras que já foram concluídas já se perderam, porque faz tanto tempo que já era para ter água correndo ali, que não tem, que já se perdeu. O tempo já comeu. E o outro ponto que, por exemplo, a ASA critica muito nisso, é que essa água não é para as famílias, essa água é para os grandes produtores de grãos, porque o Brasil continua se fiando que a solução para a economia e para a balança comercial é a agricultura. Ok, é bom incentivar a agricultura, mas é bom incentivar outras coisas também. E aí, essa agricultura que salva a balança comercial brasileira a cada trimestre é baseada na exportação de grãos. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos no mundo. Outro absurdo. Soja, milho, essas coisas são Você exportadas. pega um país que produz muito, que exporta muito, muita comida para fora e deixa as pessoas ali dentro morrer de fome. Então, são vários problemas. Porque o custo é altíssimo no Brasil, né, desses grãos. Exatamente. Agora, você estava falando da renda do brasileiro e de que muitas pessoas, né, vivem com o salário mínimo. E aí você falou qual a porcentagem? Cerca de 30% a 40% do salário dessas famílias mais pobres é só para custear a alimentação. Só para alimentação. Porque a produção trouxe um dado aqui que 50 milhões de brasileiros, então isso aí dá mais ou menos 25,5% da nossa população, né? Eles vivem na linha da pobreza e têm uma renda familiar equivalente a R$ 387,07. Ou seja, R$ 387,07. Quase 26% da população recebe um valor como esse. Agora, o que se faz com R$400? Não dá para pegar 40% aqui e gastar com comida, porque, né, não vai ter como pagar outras coisas. E ainda, quando a gente considera esse dado aí, Wagner, você de repente pensa, graças a Deus eles ainda têm alguma coisinha, né, que possa comprar para comer. Mas quando a gente pega exemplo de pessoas, eu falei aqui dessa parte mais rural, quem sabe, do Brasil, mas tem a fome urbana, sei lá se eu poderia dizer assim, né, mas dentro das cidades, das grandes cidades, quando você pega essas pessoas que realmente elas não têm o que comer, aí a situação é mais triste. Eu estava vendo uma reportagem mesmo de algumas mães, não foi só uma família, misturando água com farinha para dar para as crianças. Sempre a gente, né, tem essas histórias, a gente vê e emociona demais, porque a gente vê o ser humano ali com uma alimentação extremamente precária. E não é um dia que a pessoa passou com uma alimentação como essa, né? Algumas pessoas têm sorte quando elas comem isso, mas não é todo dia que tem o que comer. É todo dia que chega a farinha para poder misturar com a água, que muitas vezes nem tem uma qualidade, né, uma água potável, para fazer essa alimentação e distribuir para a família. E aí é interessante o contraponto disso, porque hoje eu estou aqui cheio dos dados, no Brasil mais da metade do que a gente produz vai para o lixo. Um levantamento feito pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, aponta que o Brasil é o 4º maior produtor de alimentos do mundo, desperdiça 40 mil toneladas de alimentos diariamente. 40 mil toneladas, a pesquisa da Embrapa faz essa média, essas 40 mil toneladas daria para alimentar 19 milhões de pessoas. Uau. A fome no mundo são 815 milhões. O Brasil poderia alimentar 19 milhões de pessoas com o que é desperdiçado. É muita coisa que vai para o lixo, né? Sim. Então, e por várias razões também, né? Por conta de vários problemas, por exemplo, de transporte, porque o transporte no Brasil depende dos asfaltos. São as estradas, muitas... São as estradas. Você sabe uma porcentagem, Hélio, assim,
Quanto desses produtos que vai e vem do Brasil, eles dependem da estrada? Não sei te dizer. Mas é muito alta, né? É muito alto, porque o Brasil acabou, ao longo né? das décadas, aí, acabou com qualquer iniciativa de transporte por ferrovias. Tem empresas que, por conta própria, fazem isso, né? De ter um porto seco para poder chegar até o local da produção no interior do Brasil, nesses lugares que tem a produção, aí constroem ali para poder fazer. Mas de forma governamental a gente não tem, a gente depende de caminhões nas estradas, que acarreta vários outros problemas. Mas aí você não tem nem estrada para esses caminhões. A gente tem aquela icônica estrada, né, que fica no norte do Brasil, a Transamazônica, que dependendo do período do ano, o caminhão fica ali semanas tentando atravessar, porque é só lama. E aí você perde mercadoria nesse processo todo já. Aí você produz um abacaxi lá no nordeste do Brasil, e aí esse abacaxi ele é trazido para ser vendido aqui em São Paulo, o que já é um absurdo, né? Porque Até que ele sai chegou lá, aqui... o produtor ganhou 20 centavos no abacaxi, ele chega aqui e é vendido a R$6. É uma coisa absurda, são coisas absurdas que ocorrem. E aí vai para o supermercado, a preços exorbitantes, as pessoas demoram para comprar, aí quando o mercado resolve baixar o preço já é porque está perdendo, aí metade disso já não presta mais para ser vendido, porque a gente, claro, você vai pagar R$6 num quilo de tomate, você quer um tomate bonito, você não vai querer um tomate murcho, feio, amarelado, você quer o bonitão. Aí os outros vão para o lixo, que não pode ser doado, simplesmente. Né, a comida no Brasil, na verdade, existem regras sanitárias para isso, né, para proteger a vida das pessoas, mas não se pode simplesmente doar comida, entendeu? São várias coisas, então vai para onde? Vai tudo para o lixo. Aí tem movimentos, por exemplo, no interior de São Paulo tem aquela universidade chamada UNASP, que tem um projeto desse, né, que vão à feira, não é a feira, mas como se fosse o lugar onde frutas e verduras são vendidas para revendedores, e vão lá para pegar esse alimento que não vai ser vendido mais, mas que não está estragado. São coisas boas. Muito boas. Mas como o comerciante precisa de algo que vá durar, né? Vai durar na prateleira. Então, vão lá, pegam esses produtos e fazem uma feira para a comunidade carente na redondeza. Isso acontece em vários lugares no Brasil, mas são coisas pontuais. Ajudam uma comunidade aqui, ajudam, mas ainda falta algo que seja, sabe, duradouro e que consiga atingir mais pessoas. E a Suzane comentou em algum momento aqui sobre que a fome e a alimentação precária vai causar uma subnutrição da população, e isso traz um problema de saúde pública também, né? Porque quantas pessoas estão aí lotando os postos de saúde com uma saúde extremamente precária, justamente porque não tem o mínimo de nutrientes que se faz necessário para se sustentar um organismo com saúde, né? Sobrecarrega uma outra parte, né, do orçamento público que poderia ter sido evitado. De repente, esse dinheiro poderia ter sido reaproveitado justamente para atender essa demanda da fome. E a gente também, Wagner, trabalha com a dignidade humana. Essas iniciativas que são feitas, elas são maravilhosas, elas são incríveis e são louváveis. Mas imagina para um pai de família, para uma mãe de família, não poder dar conta de alimentar o próprio filho, entendeu? Então isso mexe com a dignidade da pessoa. Por isso que eu falo que essas frentes, se elas fossem trabalhadas, teria uma cadeia e toda uma estrutura para que todo mundo pudesse correr atrás e conquistar o seu próprio alimento, por que não? É o mínimo. É o mínimo, a gente tem um país riquíssimo, a gente não está vivendo no deserto, a gente tem alimento e tem abundância, a gente tem algumas dificuldades, como ele colocou, por ser um país extenso, cada região ali muito específica, as coisas, mas é possível resolver, basta que alguém queira resolver. E parece que a gente sai resolvendo problemas pontuais, né? Parece não, a gente sai. Assim, tá com o problema da fome. Vamos lá, vamos resolver um projeto, outro fica por um tempo, não resolve, mas diminui. Mas aí essas pessoas que não se alimentaram bem ficaram doentes. Vai lá, resolve mais dinheiro, saúde pública, ameniza o problema, mas não resolve de verdade. É que a gente sempre está tratando o sintoma, a gente nunca está tratando de fato a causa. E fazendo um projeto que possa ser duradouro e resolva a causa e os sintomas. Vai ser muito triste se essa ameaça aí né, a gente voltar para o mapa da fome. Vai ser muito triste e vergonhoso, né? A gente vai para o intervalo. Na volta a gente discute um estudo que aponta que no Brasil 2% dos alunos em condição de pobreza permanecem na escola. A redação volta já.